Boa noite a todos. Antes de abrir a palavra, eu queria com vocês essa noite falar para vocês algo que vocês não vão acreditar, mas eu queria me apresentar. Meu nome é Gary Wayne Parker. Eu não sou amigo nem parente do Peter Parker, nem do Bruce Wayne. Eu só sou xará deles. Eu não sou super-homem, mas eu tenho os dois nomes de super-homens. E agora que eu falei um pouquinho com vocês, eu queria afirmar outra coisa. Isso é uma verdade, mas vocês não vão crer. Eu sou brasileiro. Apesar desse nome de gringo, apesar desse cara de gringo, apesar desse sotaque de gringo, eu sou brasileiro. Quantos de vocês creem que eu sou brasileiro? Poucos, né? Mas eu vou convidar o pastor Antônio. Vem cá, pastor Antônio. Ele é um amigo meu, ele me conhece há um tempo, mas eu trouxe comigo uma prova que eu sou brasileiro. Isso aqui é um passaporte. Confere. Belém do Pará. Então, para provar que eu sou brasileiro essa noite, eu trouxe meu passaporte, porque eu sabia que vocês não iam acreditar que eu sou brasileiro. Mas eu trouxe prova que eu sou brasileiro. E hoje nós estamos vivendo em dias de crise. É crise econômica, é crise de integridade, mas a maior crise que nós enfrentamos essa noite aqui no Brasil não é uma crise econômica, não é uma crise política. A maior crise que nós enfrentamos essa noite aqui no Brasil e ao redor do mundo é a mesma crise que motivou a reforma protestante. Essa crise é uma crise da verdade. É uma crise da verdade. Eu trouxe o passaporte para vocês saberem que eu estou falando a verdade. E a reforma protestante não foi nada mais, nada menos do que uma reforma da verdade, uma reforma daquilo que estava sendo apresentado como verdade. Ao longo dos anos, homens, palavras de homens, instituições e tradições começaram a declarar coisas como sendo verdadeiras que não foram verdadeiras. Foram invenções de homens, foram tradições de homens, de instituições que não foram revelados por Deus. E o Lutero e os outros protestaram essas inverdades. E eles então reformaram, fazendo protestos. Talvez se Lutero vivesse hoje, ele fecharia a BR como protestam hoje, né? Eu acho melhor a forma que ele escolheu. Mas a reforma protestante foi uma reforma da verdade, em que eles levantaram e falaram: a verdade é essa. E quando homens começam a inventar verdades ao respeito de Deus e ao respeito de como nós podemos nos relacionar com Deus, como é que nós podemos ser aceitos por Deus, é uma verdade muito séria. E a reforma protestante não foi nada mais, nada menos do que homens voltando às Escrituras, dizendo a forma que nós entendemos quem é Deus e como é que nós podemos ser aceitos por Deus, se encontra não na tradição dos homens, não nas palavras dos homens, não nas instituições, não nas tradições, mas nas Escrituras, na Bíblia. E esse foi o que foi protestado, e é isso que foi reformado. E queridos, nós encontramos hoje, mais uma vez, no momento, numa crise de verdade, onde pessoas estão inventando aquilo que eles creem, aqueles que eles acham, aquilo que eles pensam ser a verdade.
E hoje está reinando em nossa sociedade o relativismo, onde cada um se acha no direito de determinar o que é a verdade para si mesmo. Queridos, nós não temos o direito de determinar a verdade. Quem revela a verdade para nós é Deus. E a verdade é a verdade, se você crê ou não crê. Vocês podem não crer que eu sou brasileiro, mas sou. Não importa se você crê, eu continuo sendo. Não importa se você não gosta que eu seja brasileiro, mas eu sou. Assim é a verdade. A verdade é a verdade se você crê ou se você não crê. E hoje nós temos pessoas que estão inventando coisas, estão dizendo coisas que não são verdadeiras. Então essa noite nós vamos voltar para as Escrituras e nós vamos ver o que é que as Escrituras dizem ao respeito da verdade, de quem é Deus e como é que nós podemos ser aceitos por Deus. É um livro grande e nós vamos falar desse livro de capa a capa essa noite. Então eu espero que vocês sejam confortáveis. Então Gênesis capítulo 1, ele diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia tem uma grande pressuposição. E a grande pressuposição da Bíblia é Deus. Deus se apresenta na Bíblia como grande pressuposição. Ele não sente a necessidade de defender a sua própria existência. E hoje até a existência de Deus está sendo questionada pela nossa sociedade. Mas eu quero que vocês creiam que a existência de Deus continua sendo a verdade, se você crê ou não. Deus existe. A Bíblia diz que Deus existe. A natureza declara que Deus existe. Essa noite nós precisamos entender que Deus sim existe. Mas quem é esse Deus? E a primeira coisa que eu quero que vocês entendam ao respeito de Deus, e talvez vocês vão dizer, mas você vai falar isso? É sim. Eu quero que vocês entendam que o Deus que nós declaramos, o Deus que a Bíblia apresenta, o Deus da reforma, é uma trindade. Deus é uma trindade. Deus existe eternamente em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa verdade é o alicerce de todas as Escrituras. O fato que Deus é uma trindade é o fundamento em que todas as outras doutrinas ao respeito de Deus está construída. A razão pelo qual Deus criou os céus e terra, a razão pelo qual Deus criou você e eu, é porque Deus é uma trindade. A razão pelo qual Deus te ama e Deus me ama é porque Deus é uma trindade. Deus existe eternamente em três pessoas. Deus não criou porque Ele estava sozinho e sentia falta de alguém. Deus estava habitando eternamente em perfeita comunhão consigo mesmo, com o Filho, com o Espírito Santo. É um só Deus que existe eternamente em três pessoas, em perfeita comunhão e em perfeito amor entre si mesmo. Por isso, quando Deus fala que Ele vai criar o homem, Ele diz: façamos. Eu não conheço o português muito bem, mas eu sei que façamos é plural. Façamos o homem à nossa imagem.
A razão pelo qual Deus criou é porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava no amor, numa comunhão tão doce, tão perfeito, tão legal, que eles falaram entre si: vamos criar para expandir o nosso amor, para expandir nossa comunhão. Como paraense, eu gosto muito de açaí. Quem está comigo? Ok. A gente gosta de açaí. Sabe o que é melhor do que açaí? Mais açaí. É isso aí. Deus estava vivendo em perfeita comunhão, em perfeito amor. E Ele fala consigo mesmo: sabe o que seria melhor do que isso? Mais disso. Vamos criar homem à nossa imagem, para o homem poder compartilhar desse amor, desse comunhão que nós temos, para a gente poder expandir a nossa alegria e compartilhar essa alegria com seres humanos criados à nossa imagem. Então Deus criou você, Deus criou o universo para a sua glória e para poder compartilhar a sua alegria, o seu amor, o seu comunhão conosco. Esse é o Deus Trindade que criou a gente. E Ele cria. A criação sai da palavra dEle, sai da boca dEle, tudo se cria. E Ele diz que é muito bom. Que é muito bom. E Ele tem comunhão com Adão, Ele tem comunhão com Eva. Está dando tudo certo. Está ótimo. A criatura declara a glória de Deus. Adão e Eva andavam em comunhão com Deus, em comunhão com o outro, refletindo o amor da Trindade entre si. E tudo estava muito, muito bem. Mas a Bíblia diz em Gênesis 3 que a serpente, sendo mais sagaz que todos, chegaram e pela primeira vez entrou no mundo uma crise de verdade. Deus havia falado para Adão e Eva, de todas as frutas da árvore você pode comer livremente, mas da árvore do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bom e do mal, não comerás, porque no dia que comes, certamente morrerás. Deus revelou uma verdade para Adão e Eva. Adão e Eva, vocês precisam crer na minha palavra. E eu estou dizendo que se você coma dessa árvore, você vai morrer. Mas Satanás chega na pessoa do serpente e ele diz: é certo que não morrerás. E aqui nós temos então uma crise de verdade, onde Deus está dizendo: morrerás, e Satanás está dizendo: não morrerás. Uma crise de verdade. E Eva está no meio. Quem que eu vou acreditar? A palavra de Deus ou a palavra desse bicho? E aí Eva começou a pensar. E ela começou a analisar. E ela começou a entrar em confusão, em parafuso. E ele olhou para aquele fruto, viu que era lindo. E Satanás diz que se ela comesse, não somente ela não iria morrer, mas ela iria tornar como Deus. E ele diz: então esse fruto é lindo, bonito, gostoso, e vai me fazer como Deus é. E ela, imaginando que podia chegar a Deus, chegar a ser como Deus, apenas comendo esse fruto.
não ouvindo a palavra de Deus. E ela comeu. E deu para Adão. E Adão comeu. E nesse ato, Adão, Eva e toda a humanidade entrou no pecado e foi afastado da comunhão com Deus. Deus havia nos criado para poder gozar de uma comunhão conosco, para poder refletir o seu amor em e através de nós. Mas Eva, naquela primeira crise da verdade, começou a pensar com a sua própria cabeça e diz: eu posso decidir o que é verdade e o que não é. E ela desacreditou a palavra de Deus e acreditou no seu próprio entendimento, na palavra do inimigo, e ela morreu. Ela foi afastada, separada de Deus. Adão também morreu. E a gente lê nas escrituras, pessoa após pessoa, após pessoa, após pessoa, morreu. A morte é tão evidente em nossas vidas. Hoje sepultamos a minha madrasta. Minha mãe faleceu uns 25 anos atrás. Meu pai casou de novo. E ontem a esposa dele faleceu. E hoje nós sepultamos o corpo dela. Ela morreu porque era pecadora. Ela morreu porque pecado entrou no mundo. Assim como todos nós vamos morrer. Eva não acreditou a palavra de Deus. Eva achava que ela podia pensar e crer no que queria. E achava que a palavra de Deus era uma inverdade. Mas a verdade continuou sendo a verdade, Eva acreditando ou não. E ela morreu. E todos nós morreremos por causa dessa decisão que a Eva junto com Adão tomou. Com isso, Deus chega e Deus busca essa comunhão com Adão e Eva. Ele chega no jardim. E Adão e Eva, ao tomar, abriram seus olhos e eles viram que estavam nus e estavam com vergonha. E pela primeira vez na história, Adão e Eva sentiram coisas que não sentiam antes. Sentiam vergonha. Sentiam medo, foram me esconder de Deus. Sentiram tristeza, sentiram dor. E procuraram me esconder, afastar de Deus, mas Deus vai em busca deles. E Deus então pronuncia maldições contra eles. Deus fala as consequências do pecado que eles cometeram. Ele amaldiçoa a terra, amaldiçoa Adão, amaldiçoa Eva e amaldiçoa a serpente. Mas eu queria ler Gênesis capítulo 3, versículo 14. Diz: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos. E eis, entre todos os animais selváticos, rastejareis sobre teu ventre e comereis pó todos os dias da tua vida. Versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá
a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse versículo, Deus pronunciando maldição contra Satanás, ele diz à serpente: haverá inimizade entre você e a descendência da mulher. E eu quero que vocês entendam, naquele momento, Deus prometeu que um descendente, ou melhor, uma semente da mulher, viria um dia, e a serpente iria ferir o calcanhar, mas que a semente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. Eu não sei sobre você, mas entre ferir o calcanhar e ferir a cabeça, eu vou com o calcanhar. O que Deus estava prometendo em figura aqui é que vem da mulher, uma semente vem da mulher, que vai ferir, vai acabar com essa rebelião que Satanás começou e convenceu Adão e Eva a juntar a rebelião dele. Eu quero que vocês entendam claramente que daquele momento em diante, há dois lados nesse mundo, há dois times nesse mundo. Aqui no Pará a gente faz divisão de pessoas assim: quem é do papão, né? Quem é do leão, né? A gente se divide entre Remo e Paysandu, né? Tem alguns outros que dá tatuna, mas nem conta, né? Mas, então, na realidade nem papão, nem Remo lá, essas coisas, né? Mas naquele momento diante na história, é bem claro, tem dois lados. Tem o lado da semente e tem o lado da serpente. O lado da semente e o lado da serpente. Como Adão e Eva tinham já se colocado do lado da serpente, todos os seus descendentes iriam nascer do lado da serpente. Mas Deus promete que da semente vem alguém que vai acabar com essa rebelião. Vem alguém que vai restaurar a comunhão. E essa promessa fica. Adão e Eva se arrependem. Adão e Eva creem na promessa. Creem agora na palavra de Deus. E eles então começam a comunicar para os seus filhos e as suas filhas dessa promessa. Mas é tão evidente que todos os seus filhos lá nascem do lado da serpente. Logo, logo ele vê um filho matando outro filho. Por quem matou? Porque era do lado da serpente. Matou aquele que era do lado da semente. Logo, logo os homens vão de mal a pior, ao ponto que o dilúvio chega e mata quase todo mundo. Preserva-se apenas uma família, a família de Noé, que era a única família que se preservou do lado da semente. Os demais pertenciam ao lado da serpente. E assim nós vamos ao longo da história, e Deus vai revelando na Bíblia. E um dia ele chama um homem chamado Abrão, e ele diz: Abrão, através da sua descendência, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Opa! Nós temos a promessa da semente,
vindo do povo de Abraão. E Deus faz de Abraão uma grande nação. E o povo judaico então se levanta e Deus revela que Ele vai trazer a semente prometida através do povo de Abraão. Por isso, a serpente tenta matar esse povo, tenta acabar com esse povo. Esse povo vai escravo no Egito e Faraó, que é do lado da serpente, quer matar todos os homens. De quem veio essa ideia? Essa ideia veio da serpente. Há dois lados, o lado da serpente e o lado da semente. Ao longo do tempo, essa nação se torna uma grande nação, tem uma terra, e o segundo rei, aliás, Davi, ele está reinando, e Deus promete que através de Davi vem o rei, o seu trono, o seu reinado será estabelecido para todo sempre. Opa! A semente vem através da linhagem de Davi, um rei que vai reinar, um rei que vai estar no trono, que vai ser estabelecido para todo sempre. E ao longo do tempo, as coisas vão adiantando, e vão adiantando. E um dia, o anjo chega diante da Virgem Maria. O anjo chega diante dela e ela anuncia para ela, diz: eis, versículo 31 de Lucas capítulo 1, eis que conceberás e dará à luz a um filho, a um descendente, a uma semente, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Jesus nasceu da Maria. Jesus nasceu da Virgem Maria, que não conheceu homem algum, porque o descendente da serpente vem do homem. Então, quando Jesus nasceu da Virgem Maria, ele não nasceu do lado da serpente, como todos nós nascemos. Ele é o Filho de Deus. Ele é o descendente prometido para Eva. Ele é a semente que foi gerado pelo Espírito Santo. Você está vendo porque vocês precisam entender a Trindade para entender o Evangelho? É o Espírito Santo que gera em Maria Jesus, Filho de Deus, que se faz carne e chega entre nós, e Deus revela: esse é a semente, esse é o Messias, esse é o Rei, esse é o prometido, aquele que vai ferir a cabeça da serpente. Nasceu o Redentor. Então o que é que a serpente quer fazer? Quer matá-lo. E então o rei daquela época, ao ouvir que nasceu um rei em Belém, diz: vamos matar todas as crianças. E mais uma vez a serpente tenta matar a semente. Mas Deus havia avisado Josias sobre esse atentado, e eles fugiram para o Egito.
E mais uma vez a tentativa da serpente foi confundida. E o nosso Redentor viveu. E ele cresceu. E ele viveu uma vida perfeita, sem pecado nenhum. Ele permaneceu firme diante de todas as tentações da serpente. A serpente fez tudo para fazer a semente cair. Prometeu o mundo, os reinos do mundo, no momento mais fraco da semente. Mas graças a Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, a semente, Jesus Cristo, permaneceu firme e não pecou. E então esse Jesus, essa semente prometida por Deus, esse Salvador, Jesus Cristo, ofereceu a sua vida. Ele foi para a cruz. E ele foi levado para aquela cruz. Não por soldados humanos, não pela semente, não pelos judeus. Ele foi levado pelaquela cruz, pelo seu Pai amado. É Deus Pai que mandou Jesus Cristo, seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, aquele que eternamente ama. E Deus sacrificou o seu Filho naquela cruz, que nunca pecou, para pagar o preço do seu pecado e do meu pecado, para poder restaurar a comunhão, o amor, o carinho entre Deus, o nosso Criador, e a criação que Adão e Eva estragou. Deus nos ama tanto que Ele oferece a si mesmo para pagar o preço do pecado. Se pecar, certamente morrerás. Adão e Eva não acreditaram na palavra de Deus. Pensaram do seu jeito. Nós vamos pensar do nosso jeito. Nós vamos decidir o que é verdade. Foram errados e a verdade continuou sendo a verdade. E eles morreram, e toda a humanidade está prestes à morte por causa dessa escolha. E a gente confirma isso dia após dia após dia, que nós nascemos do lado da serpente, porque nós pecamos. E nós percebemos dentro do nosso coração, e vocês que estão me ouvindo, vocês sabem que pecam, vocês sabem que vivem em rebelião contra Deus. Vocês sabem que não desfrutam de uma comunhão com Deus, não desfrutam de um amor com Deus, que o seu coração, a intenção do seu coração é de pecar, é de fazer o errado, de fazer o mal, que você foge de Deus, que você se esconde de Deus, e você tenta se proteger de alguma coisa, de alguma forma, como Adão e Eva fizeram diante da sua vergonha, fazendo folha de figueiras para esconder a sua nudez. E então inventamos religiões, inventamos rituais, inventamos obras que achamos que praticamos para ganhar o bem, mas essas obras, essas religiões, essas práticas, esses rituais não passam de folhas de figueiros e não pagam o nosso pecado. Somente
a semente pode pagar o pecado. E no dia que comes, morrerás. Tornou, devido ao dia que comeu, morrerei. E Cristo, a segunda pessoa da Trindade, morreu. Tomou sobre si o meu pecado e o seu pecado, pagando assim a justiça, pagando a pena do pecado, que é a morte. Deus então matou o seu Filho, por amor a você e por amor a mim. E Ele oferece para você, Ele oferece para mim, uma oportunidade de sair do lado da serpente e pertencer para todo sempre o lado da semente. Porque Jesus morreu. Jesus morreu, pagou o seu pecado, pagou o meu pecado, e Ele declarou da cruz: tudo está consumado. E Ele permaneceu morto 3 dias, e Deus aceitou o seu sacrifício. Aquele que tomou o seu pecado, aquele que tomou o meu pecado sobre si, ressuscitou. Ele ressuscitou da morte, e Deus assim declara: o preço do pecado foi pago. E Jesus Cristo, na ressurreição, pega o seu calcanhar e Ele fere a cabeça da serpente. Oh morte, cadê a sua vitória? A morte não tem a vitória, Cristo tem a vitória. A semente tem a vitória contra o pecado. E Ele oferece para cada um de nós a sua vitória. Ele diz que nós podemos sair desse lado da serpente onde nós vivemos nos nossos pecados e passar para o lado da semente de Cristo Jesus. Deixe-me ler um outro texto para você, um texto fantástico. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte: Ele, Jesus Cristo, a semente, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este Cristo é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, que potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é sobre os céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, eram do lado da serpente. Agora, porém,
vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não deixando de vos afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos reconciliou com o Pai. Passamos do lado da serpente para o lado da semente. Fomos reconciliados com Deus, e aquele que tomou o nosso pecado nos fez santos, irrepreensíveis diante dele, por causa do grande amor que Ele teve para conosco. Queridos, essa noite nós temos uma oportunidade. Cada pessoa que me ouve hoje à noite, eu quero que vocês saibam, este momento, nesse instante, agora, ou você está do lado da serpente, ou você está do lado da semente. E o que faz a diferença entre o lado da serpente e o lado da semente é simplesmente isso. É a mesma coisa que sempre foi. Você crê na palavra de Deus ou não? Você crê no que Deus diz ou não? Deus falou, acabamos de ler, que Cristo nos reconcilia com Deus, se cremos no Filho. Você essa noite precisa decidir como é que você pode ser aceito diante de Deus. Você precisa decidir o que você vai crer. Ou você vai crer que Deus mandou seu Filho para morrer em seu lugar, e que Deus aceitou a morte de Cristo Jesus como pagamento do seu pecado e o meu pecado, e o ressuscitou da morte, e que, se você crer, você possa ter comunhão com Ele, ser restaurado e reconciliado com Ele. Ou você crê isso, ou você crê em outra coisa. Você pode me ouvir hoje à noite e dizer, isso parece estranho para mim. Eu acho que eu vou ser aceito por Deus porque eu faço boas obras. Eu sou uma boa pessoa. Eu não mato, não roubo, não minto, pelo menos não minto muito, não roubo muito. Então eu faço mais boas obras do que más obras, então Deus vai dar um jeito. Eu estou pensando aqui com a minha cabeça que é assim. Você pode pensar o que quiser com a sua cabeça. É o que Eva fez. Ela estava lá, eu não sei o que Deus falou, se sabe, eu vou fazer o que eu quero. Ela decidiu que era verdade, e ela errou. E se você hoje à noite está crendo que as suas obras vão te salvar, você está errado. Você está errado. Somente Cristo Jesus pode te salvar. Essa é a verdade revelada na Bíblia. A palavra de Deus, aquela palavra que os reformadores lutaram dentro das suas vidas para defender, é isso que é revelado ali. Você pode dizer, eu não creio nisso, mas a verdade continua sendo a verdade, você crendo ou não, assim como eu continuo sendo brasileiro, você acreditando ou não.
Você pode estar aqui dizendo: não, eu fui criado em igreja tal, eu fui batizado em igreja tal, eu sempre fiz esse ritual em igreja tal, então, porque eu faço parte dessa igreja tal, Deus vai dar um jeito comigo, vai dar tudo certo, Deus vai me aceitar, porque eu pertenço, eu me congrego, canto no coral, eu faço alguma coisa, eu fui batizado, eu fiz aquela reza, eu fiz alguma coisa, isso é o que faz com que Deus me aceite. Mas não é isso que a Bíblia diz. Você pode achar que é verdade, você pode estar ali pensando na sua cabeça que esse é o jeito que é, mas você está sendo outra Eva, pensando com a sua cabeça besteira. Não é a verdade. E todos esses pensamentos vai manter você firme e seguro no lado da serpente. A única maneira para você passar para o lado da semente é crer naquilo que a semente fez. Eu prometi que eu ia pregar a Bíblia toda. Eu comecei em Gênesis, estou em Colossenses, então vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 21 diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ativada como noiva, adorada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, a comunhão restaurada, o amor restaurado, homem e Deus em comunhão perfeito de novo. Glória a Deus. E Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, todas as famílias abençoadas, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existe, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, as coisas pecaminosas, aquela besteira que Eva fez, todo o nosso pecado, essas coisas passaram. E aquele que assenta no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E assentou. Escreve, porque essas palavras são fiéis, essas palavras são verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio, o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Nós vamos ser filhos de Deus. Os que creem do lado da semente, os que creem em Cristo Jesus, é dado o direito de ser filho de Deus, estar em amor, em comunhão perfeito para toda a eternidade. Esse é o fim que todos do lado da semente, todos que creem, vai passar. Glória a Deus, aleluia. Mas o texto continua. O que será do lado da serpente? O que acontece com aqueles do lado da serpente?
Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos que não creram na minha palavra, aos abomináveis, aos assassinos, os impuros, os feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Queridos, há dois lados: o lado da serpente e o lado da semente. O lado da semente, revelado na palavra de Deus, não minhas palavras, mas a palavra de Deus diz que todos que creem que Jesus morreu em seu lugar e creu nele para o perdão do seu pecado, ele é transferido do reino das trevas para o reino do Filho da sua luz, e se tornarão filhos de Deus em perfeita comunhão para todo sempre. As que continuam do lado da serpente vão para todo sempre no lago de fogo e queimarão eternamente, afastado, nunca tendo comunhão com Deus. Queridos, vocês não podem gostar dessa palavra, vocês podem dizer que essa palavra não faz sentido, mas, queridos, a verdade continua sendo a verdade, você crendo ou não. E eu convido você que me ouve essa noite a avaliar a sua vida e responder essa pergunta agora: você é do lado da serpente ou do lado da semente? Você, neste momento, está num lado ou no outro? Para pertencer ao lado da serpente, você não precisa fazer nada, você já nasceu lá. E você sabe disso, porque você olha para o seu coração, você percebe o seu pecado, você percebe que você está errado, você sabe que você tem pensamentos impuros, você sabe que você esconde de Deus, você sabe que diante de Deus você vai parecer com figueiros, tentando esconder a sua vergonha, e o inferno vai queimar aquelas folhas, e o seu corpo nu vai sofrer para toda a eternidade. Para permanecer do lado da serpente, não precisa fazer nada, você já está lá, já nasceu lá. Mas pela graça de Deus, o que a Bíblia nos ensina é que você pode ser transferido do lado da serpente para o lado da semente. Como? O primeiro versículo que todos nós aprendemos é João 3,16. Como é que podemos ser transferidos do reino das trevas para o reino da luz? Primeiramente, porque Deus amou o mundo. Deus ama você, mesmo você estando do lado da semente. Deus ama você, me ama tanto que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele mandou o seu Filho unigênito. Ele mandou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça no lago de fogo, mas tenha vida eterna no novo céus e nova terra, habitando com Ele em perfeito amor e comunhão para todos sempre, porque Jesus morreu
e ressuscitou. Para você passar do lado da serpente para o lado da semente, só precisa crer. Só precisa dizer: chego, eu reconheço, eu sei que eu sou da serpente, eu sou pecador, e eu não consigo me salvar. As minhas obras não bastam, a minha igreja não serve para nada, esses rituais, chega dos meus pensamentos. Eu vou crer na verdade da palavra de Deus, e eu reconheço que a minha única esperança é que Cristo morreu por mim, e eu vou permanecer nessa fé. Eu vou crer somente nele. De hoje em diante, a minha única esperança é Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, a semente que Deus mandou para morrer por mim. E eu creio nele, e eu quero que ele venha na minha vida. Eu quero passar da morte para a vida. Eu quero passar da serpente para a semente. É isso que eu quero. Eu quero ser santo, puro, irrepreensível diante de Deus. Eu quero comunhão com Deus. Eu quero adorar a Deus. Eu quero cumprir o que Ele me criou para cumprir, para o amar, para o adorar, para o servir. É isso que eu quero na minha vida. Chega de serpente, chega de pecado. Oh Jesus, querida semente, salva-me do meu pecado essa noite. Eu creio que Jesus morreu por mim, que Deus o ressuscitou, e eu quero a vida eterna, porque Ele é a minha única esperança. É assim que nós passamos da serpente para a semente. E essa noite você pode fazer essa decisão, ali onde você está. Você pode clamar ao Senhor: oh Senhor, me salva. Oh Senhor, chega do pecado, me perdoa. Eu entrego minha vida para Cristo Jesus. Ele é a minha única esperança. Nós temos um monte de gente aqui em camisas amarelas, em camisas de coral. Qualquer pessoa que está aqui pode ajudar você a fazer essa decisão. Mas eu quero saber, tem alguém aqui esta noite que tem ouvido a palavra de Deus, que tem ouvido a verdade e que está pronto a dizer: eu creio na palavra de Deus, e eu estou pronto. Eu estou pronto para passar do lado da serpente para o lado da semente. É isso que eu quero. Talvez você cresceu na igreja a sua vida toda, confiando na igreja. Talvez você foi uma pessoa bondosa toda a sua vida, está confiando na sua bondade e as suas obras. Mas hoje você diz: chega disso, nada disso pode me salvar. Eu quero Jesus. Eu creio que somente Ele pode me salvar. Tem alguém aqui essa noite? Tem alguém aqui essa noite dizendo: eu sou pronto, eu quero passar do lado da serpente para o lado da semente? Tem alguém aqui? Pode chegar à frente, pode se manifestar, pode procurar alguém aqui do seu lado. Diz: por favor, ore por mim. Queridos, não sai dessa praça, não sai desse local sem você ter certeza que você pertence ao lado da semente. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Nós não vamos demorar aqui. Essa noite a palavra de Deus foi proclamada. Essa noite a verdade foi proclamada para você. Essa verdade continua sendo a verdade, você crendo ou não. Mas você tem a oportunidade de crer aqui, agora, nesse lugar.
na sua casa, não importa. Mas nós estamos aqui oferecendo essa verdade eterna em Cristo Jesus. Não sai daqui sem essa necessidade, sem essa verdade resolvida e crida na sua vida essa noite. Pai, muito obrigado pelo teu imenso amor, pela comunhão que tu tens desde a eternidade com o Filho, com o Espírito Santo, numa união perfeita, e que tu queres compartilhar esse amor, essa comunhão conosco, ao ponto de mandar o seu Filho para comprar o nosso perdão, para a gente poder desfrutar disso. Oh Pai, eu peço que cada pessoa aqui essa noite possa estar crendo, possa estar firme na sua fé, confiando no sacrifício que o Senhor mesmo supriu. Que cada pessoa aqui essa noite possa perceber a seriedade que é rejeitar o sacrifício de Cristo Jesus, a dizer: eu não quero Cristo, eu quero trabalhar com as minhas obras, ou confiar na minha igreja, não preciso de Cristo. Oh Pai, que essas pessoas possam ter os seus olhos iluminados, os seus corações abertos pelo Teu Espírito, para que possam crer no Seu Filho, para que eles possam ter comunhão plena e eterna no Teu amor, sendo filhos Teus. Oh Pai, abre os corações esta noite e faça essa obra nessas vidas, para que essa noite, esse lugar, pessoas possam estar passando da morte para a vida, da serpente para a semente. Oramos em nome precioso de Cristo Jesus, que morreu por nós. Amém.